Gente, obrigado pela presença. Espero que tenham aproveitado as férias, né? A gente estava falando anteriormente do que a gente vai ter nessa semana e nas próximas 2 semanas algumas reposições de aula referente ao primeiro bimestre de vocês, tá? Então, a gente vai ter aula alguns dias nessa semana. De acordo com a coordenação, os dias que nós teríamos aulas: segunda, terça, quinta e sexta. Então, o que é a minha ideia? A gente fazer uma aula na segunda, a gente continua normal. Na terça-feira, eu passaria um trabalho. Daí a gente teria aula na quinta e na sexta-feira eu passaria um trabalho. Então, teríamos aula segunda e quinta, presencial, assim, online. Depois eu disponibilizo a gravação, como eu tenho feito. E daí a gente segue nesse ritmo por 3 semanas para pelo menos recuperar o primeiro e começar a avançar para o segundo bimestre, tá? E daí a gente vê como que a gente vai trabalhar daqui para frente. Combinado? Então, assim, nós teremos uma aula, não vai ser uma aulona, então vocês podem ficar tranquilos. Mas na segunda-feira e na quinta-feira nós teremos aula. E daí, aula na segunda, eu passo um trabalho na terça, contando aula. Aula na quinta, eu passo um trabalho na sexta. Entendido? Entendido. Então, estamos combinados dessa forma, tá bom? Qual seria o prazo de entrega dos trabalhos? 1 semana, ok? Então, se eu posto o trabalho amanhã, terça-feira, vocês vão ter até a próxima semana para responder. E eu já entro em mais detalhes sobre isso. Eu tinha preparado um slide aqui só para mostrar para vocês, mas eu vi que meu slide apagou, ok? Então, eu vou refazer o slide na frente e junto aqui, tá certo? E eu quero ver uma coisa com vocês também, a respeito do Moodle. Gente, o Moodle é a nossa ferramenta de trabalho nessa época de pandemia, tá certo? E eu não sei se vocês sabem, tudo que vocês fazem no Moodle ou não, fica registrado lá, tá? Então, eu sei quem entrou no Moodle, quem não entrou, quanto tempo ficou, qual foi a última vez que entrou e por aí vai. Né? Então, eu pergunto para vocês: vocês entendem o Moodle? Tá tranquilo para vocês? Como é que tá isso? Beleza. Então, assim, tranquilo, beleza. Então, tá todo mundo aí com relação ao Moodle. Então, o que que tem lá no Moodle? Tem duas turmas. Uma está escrito AFO. AFO é a turma A, ok? Tem outra turma que está escrito lá, administração financeira, orçamentária, bibibi, bibibi, bibibi. Essa é a turma B. Beleza? Beleza. Então, tá lá, tem duas turmas, turma A, turma B. Não tá escrito turma A, turma B, e não me perguntem por quê. Mas eu já incluí o nome de todos lá e separei dessa forma. Então, professor, eu sou da turma A, você clica lá no ícone lá que tá escrito A. Não sei se vai aparecer os dois para vocês, tá? Mas enfim, tá todo mundo cadastrado, todo mundo que tá no Moodle, eu já separei as turmas. O que que tem lá no Moodle para quem não entrou ainda? Então agora papo sério, papo reto. É lá, tá bem? É lá o que vale. Lá tem a tarefa sobre juros do professor Munir, tá? Tá lá. Prazo até semana que vem. Putz, isso aí já era para estar feito há 2 anos. Mas enfim, tá lá, não é trabalho perdido. Senhor, como que eu vou mandar? Meu, tira foto, escaneia. Tá lá. Eu coloquei ainda a nossa aula. A aula 1 tá no Moodle. Eu coloquei os slides da aula. Eita, o que que o 1 foi fazer lá? Não me irrita, rapaz.
Então, nossa aula 1 está lá, os slides da aula 1 estão lá e um resumo de tudo que nós vimos até agora. Que resumo é esse, né? Tem um resumão que eu acho que vocês estão vendo aí, que eu preparei para vocês, que é do capítulo 1 daquele livro do Gitman, ok? Então você já tem acesso lá ao primeiro capítulo, que nós já vimos, o papel e o ambiente da administração financeira. Tá lá, é um resumão, deve dar umas 14 páginas. Nossa, professor, resumo de 14 páginas? É, né? Nós estamos fazendo faculdade, aqui o negócio é bruto. Então, assim, eu dei uma resumida, tá bem legal, uma linguagem boa, assim. Por quê? Porque as nossas próximas 2 tarefas vai ser em cima desse capítulo 1 aqui, tá bom? Tudo bem, voltei. Tudo bem? Dúvidas até agora? Nós estamos zerando nossa vida de novo. Beleza. Então, estou contando com vocês. Gente, a partir da semana que vem você já tem tarefa que vai vencer. Então, vocês têm o prazo aí de pelo menos uma semana para fazer as tarefas, que vão ser simples, que vão ser tranquilas e individuais, e a gente continua trabalhando e a gente vai avançando, tá? E para a aula de hoje, o que eu preparei? A gente novamente, eu vou dar uma repassada com vocês o que a gente já viu lá no capítulo 1, na nossa primeira aula, que é o que a gente está fazendo aqui, o papel e o ambiente da administração financeira. Então, a gente vai ver alguns slides, que é da primeira aula, e daí amanhã, ou hoje ainda, se der, eu posto já as questões só da onde a gente vai ver. Tá? E daí, na quinta-feira, a gente encerra permanentemente esse primeiro capítulo. Então, a gente já viu, né, que a administração é importante para as empresas. Tudo bem, gente? Podemos seguir em frente, então? Vamos lá? Ok. Estão vendo o slide? Se não estiverem vendo, por favor, me avisem. Tudo bem. Então, por que a gente estuda a administração financeira, né? Por que esse capítulo 1, que eu já passei para vocês e está lá no Moodle, é importante para a gente? A gente que é administrador, a gente tem que entender como as empresas se organizam, né? E a gente tem que entender as tarefas da empresa que estão ligadas às finanças. Dinheiro, gente, tá? Qual que é o objetivo da empresa, qual é a remuneração dos administradores, a gente viu ética empresarial, as instituições e os mercados financeiros. Então, para a gente que é administrador, é muito importante a gente entender como as empresas se organizam e como elas são organizadas da forma financeira, né? E a gente viu também que quando a gente fala de finanças aplicadas à empresa, a gente pode aplicar todos esses conceitos que a gente vê na nossa disciplina, na nossa vida pessoal. Quando a gente vai financiar um carro, quando a gente vai financiar uma casa, o juro tá bom, tá ruim, tá mal, se eu investir tanto, eu vou ter quanto de retorno. Então, tudo isso é importante na nossa vida pessoal também, tá? Então, a gente pode perceber que esse campo de finanças é muito amplo. São uma série de trabalhos que a gente tem dentro das organizações ligado a finanças. Nós já definimos o que são finanças, é a arte e a ciência de administrar o dinheiro. A arte tem a ver com habilidades, ciência é conhecimento, é isso que a gente aprende na faculdade, tá? De como administrar o dinheiro. Primeiro a gente foca nas empresas, depois o nosso também, né? Vocês vão ser tudo diretor, presidente de empresa, então vocês vão ter que saber administrar o dinheiro de vocês também, tá? E a questão aqui é que praticamente todo mundo, tanto empresa quanto pessoas, ganham dinheiro. E se ganha ou levanta dinheiro, né? Eles têm que gastar, eles precisam investir.
E finanças, então, é o processo e os instrumentos que a gente usa na transferência do dinheiro entre pessoas, empresas e órgãos do governo. Muito bem. Que serviços financeiros as organizações utilizam? Então a gente tem que perceber o seguinte: serviço financeiro é a oferta de produtos para as pessoas e empresas, né? Então a gente vai ver que serviços financeiros é tudo aquilo que a gente utiliza do banco, por exemplo. Quando a gente abre uma conta, quando a gente abre uma poupança, quando a gente faz um investimento, né, uma aplicação, isso é serviço financeiro. E não só as empresas fazem isso, mas como nós, como pessoas físicas também, né? Então, quando a gente fala de serviços financeiros, a gente está falando de oportunidades de carreira, seja em banco, seja em empresa, trabalhar com assessoria financeira, investimentos e por aí vai. Então, por isso que é importante o administrador saber como funcionam esses serviços financeiros. A administração financeira diz respeito às atribuições nossas, administradores, nas empresas. Então, quando vocês se formarem, vocês vão ser administradores completos, né? Vocês vão ter uma visão geral de tudo. Vocês vão ter uma visão geral de produção, de marketing, de contabilidade, de gestão de pessoas e de finanças. E daí lá no final, você fala, pô, eu me identifico mais com tal área, eu me identifico mais com marketing, eu me identifico mais com gestão de pessoas, eu me identifico mais com administração financeira. Daí é fazer uma pós-graduação, um MBA na área que você mais se identificou. Tá? No meu caso, por exemplo, eu terminei a faculdade, fui fazer uma pós-graduação de marketing e propaganda, né? E daí o meu mestrado foi em cima disso também. Então, quando a gente termina o curso de administração, a gente tem essas noções de todas as disciplinas. E a nossa intenção aqui é que vocês saibam de finanças, né? Por quê? Os administradores financeiros são os responsáveis pela gestão dos negócios financeiros da empresa. Tá? Pode ser pequena empresa, grande empresa, SA, com ou sem fins lucrativos. É sempre o administrador financeiro o responsável pela gestão dos negócios que dizem respeito a dinheiro na organização. Tá? Também realizam, nós administradores, as mais diversas atividades financeiras, como planejamento, concessão de crédito a cliente, avaliação de propostas, etc. E a gente viu, e a gente vai dar uma repassada, de como se caracterizam as empresas, a forma jurídica das empresas no Brasil. Tá? A gente passa, porque muito provavelmente vocês já viram, vou ver, ou em contábeis e em direito, né? Como são essas características jurídicas das empresas. No Brasil, nós temos um tipo de empresa ou empresário que é o autônomo. Tá? O autônomo é o profissional liberal que não caracteriza a atividade própria de empresário. Por quê? Porque para você abrir uma empresa como autônomo, você tem que ter uma profissão, tipo médico, dentista, advogado, engenheiro, arquiteto, contabilista. Esse é o cara que depois de formado, ele vai lá e trabalha para ele mesmo, né? O dentista, o médico, eles podem abrir um consultório e ficar atendendo e recebendo dos clientes, dos pacientes por isso. Mesma coisa, advogado, engenheiro, arquiteto, tudo mais. Então, essa é uma forma jurídica, tá? São profissionais que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Muito bem. Essa é uma forma de organização empresarial no Brasil. Depois, nós temos os MEI. Nós temos aí mais de 15 milhões de MEI no Brasil, que é o microempreendedor individual. Através de uma lei de 10 de janeiro de 2002, toda pessoa que fature até 60 mil por ano, tipo 5 mil por mês, ele pode abrir uma microempresa individual. E daí já está contribuindo para a Previdência, pagando todos os impostos. Hoje, por R$60 ao mês,
O microempreendedor individual já tem direito à contribuição no INSS, paga todos os impostos federais, estaduais, municipais, já pode buscar crédito e tudo mais, né? Então a intenção do governo na época era tirar as pessoas da informalidade, aquela pessoa que cuidava do jardim, aquela pessoa que fazia manicure, pedicure, que cortava o cabelo e não tinha empresa, estava meio que largado no mundo, né? Então, o governo da época criou o MEI, que é um microempreendedor individual, e como eu falei, hoje já são mais de 15 milhões de MEI aí no Brasil. Existe também a figura do empresário individual, tá? É todo aquele profissional que exerce a exploração de uma atividade comercial, industrial ou prestação de serviços que não dependa de um profissional legalmente habilitado, tipo um médico, um advogado, por aí vai. O tipo mais comum, que a gente já sabe, é a sociedade. Tá? É a reunião de pessoas que tem como objetivo exercer profissionalmente uma atividade econômica. Pode ser de dois tipos, a limitada ou a SA. Tá? Eu tenho que ver aqui porque eu fico ouvindo um barulhinho e daí eu não consigo identificar. Gente falando que não está aparecendo o slide. Gente, vocês estão vendo o slide ou não? Eu preciso tirar esse som desses slides aqui. Ó, porque para mim está normal, tá? Se eu paro de compartilhar, compartilhar tela, compartilho o meu slide, iniciar compartilhamento. Que é esse aqui que eu tô. Agora vocês estão vendo ou não? Agora sim. Tudo bem. Então, eu estou mostrando para vocês, né, os tipos de empresa mais comuns que nós temos aí no Brasil, né? Eu falei do autônomo, que é o profissional liberal, tá? Dentista, médico, advogado. Eu falei do microempreendedor individual. Eu falei do empresário individual, que é muito pouco comum esse tipo de empresa. E eu estava aqui na sociedade. A sociedade é a reunião de pessoas que têm objetivo exercer profissionalmente atividade econômica, tá? Que pode ser industrial, comercial, produção de bens ou serviços, visando o quê? Lucro, ok? Então, a sociedade é quando eu me junto com outra pessoa para abrir uma empresa. Esse é o mais comum que a gente vê aí. Existem dois tipos de sociedade: a limitada, que ela se limita a um número certo de sócios, e a sociedade anônima, que pode ter milhares de sócios, né, por meio de ações. Muito bem. Então, uma pergunta que foi feita: por que estudar administração financeira? Gente, porque o administrador é o cara que vai tomar as decisões de finanças na organização, tá? E nós, como administradores, representamos um papel central na operação da empresa. É nossa responsabilidade as finanças. Outras pessoas de outras áreas de responsabilidade, como o pessoal da contabilidade, da TI, do marketing, precisam ter um conhecimento básico da função de administração financeira. Ah, professor, eu não preciso saber de finanças porque meu negócio é vendas. Mas, cara, como que você vai vender se você não sabe o custo do seu produto? Quanto é investido para produzir esse produto? Qual a tua margem de lucro? Quanto do desconto você pode oferecer à vista? Em quantas parcelas você pode oferecer o seu produto sem ter que mexer no seu preço? Então, e eu digo isso por experiência própria, hein, gente? Minha área original é do marketing. Não tem como a gente falar de administração se a gente não tiver um mínimo de conhecimento
em finanças, tá? Então, a gente tem que saber, sim, sobre finanças. A função da administração financeira, como a gente viu, né? E é por isso, então, que todas as áreas têm que interagir com o pessoal de finanças. E o pessoal de finanças tem que interagir com outras áreas, para que eles possam fazer previsão, tomar decisões e estar colocando todo mundo a par da situação, tá? Essa função de administração financeira, ela pode ser genericamente descrita por meio do seu papel na organização, de sua relação com a teoria econômica e as ciências contábeis e as principais atividades do mercado financeiro. E é isso que a gente vai ver, tá? Então, com relação à estrutura da função financeira, o porte e a importância da função de administração financeira depende do tamanho da empresa. É lógico, tá? A gente sabe, numa pequena empresa, gente, 2, 3, 4 pessoas, não vai ter um gerente financeiro. Né? Ai, professor, eu trabalho na empresa dos meus pais e é só a gente mesmo. Sim, não é? Então, mas o importante é que tenha uma pessoa que seja responsável pelas finanças. E óbvio, se for um administrador, melhor ainda. Né? Então a gente tem que compreender a realidade das micro e pequenas empresas. Mas a partir do momento que as empresas vão crescendo, é fundamental ter uma pessoa com conhecimento financeiro para administrar as finanças, né? Então, em pequenas empresas, a função de administração financeira é geralmente ou do empresário ou do escritório de contabilidade, que a gente vai ver mais para frente, que não é muito a função do escritório ou do contador ficar fazendo essa parte financeira das empresas, tá? E daí, à medida que as empresas crescem, essa parte financeira naturalmente evolui para um departamento em separado, que se reporta ao CFO que a gente viu. Então, eu mostrei para vocês uma estrutura de uma grande empresa, de uma SA, né? Nós temos lá os acionistas, as pessoas que compraram as ações dessa empresa. Esses acionistas, eles elegem ou escolhem um conselho de administração, tá? Até aí nós estamos falando dos proprietários da organização, né? Quem tem ação é acionista, ele é dono da empresa, né? E ele é mais dono ou menos dono, dependendo da quantidade de ações que ele tem. Esses acionistas elegem um conselho de administração, geralmente 10, 12 pessoas, e este conselho de administração contrata um CEO. E entra a gente. Entramos nós, administradores, né? O CEO é o presidente executivo. Executivo por quê? Porque é aquele cara que vai executar o que o conselho de administração determina. Então, o conselho de administração faz o planejamento estratégico de longo prazo e o CEO, o presidente executivo, implementa, ele executa as determinações do conselho de administração. E abaixo do CEO, olha quem está ali, é o CFO, o vice-presidente de finanças. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura de uma SA. Então, a gente está fazendo de uma grande estrutura para vocês perceberem como que funciona essa estrutura de finanças dentro da empresa. Tá? Então, nós temos o CEO, depois o vice-presidente de finanças, e geralmente abaixo do vice-presidente de finanças, nós temos o tesoureiro e o controller. E daí, isso pode ser dividido por vários setores lá embaixo. Gerente de investimento, gerente de crédito, de câmbio, de assuntos fiscais, da contabilidade, gerente de custos, tudo vai depender do tamanho e da complexidade da organização. Tá? Então, é só para vocês se localizarem ali onde fica essa pessoa responsável pelas finanças. Esse Chief Financial Officer corresponde ao cargo de diretor financeiro ou vice-presidente financeiro. Tá? É dele a responsabilidade que envolve ações financeiras. O tesoureiro é o cara efetivamente que cuida do dinheiro.
ele planeja a parte financeira, a captação de recursos, ele toma a decisão de investimento e gestão do caixa, é ele que fica ali com a chave do cofre, né? E temos ainda o controller, que geralmente é um contador, é o contador-chefe da empresa, responsável pela área contábil mesmo, né? Muito bem. E eu falei ali atrás que a administração financeira, ela se relaciona com a economia e se relaciona com a contabilidade. Não por acaso são disciplinas que a gente tem no curso de administração. A gente tem economia e a gente tem contabilidade. E chega aqui na administração financeira, a gente dá uma amarrada nisso daí, né? Então, a administração financeira tem relação com a economia. Por quê? Porque nós, administradores, precisamos entender o arcabouço da economia, né? Aqueles conceitos que vêm lá de trás e que até hoje são usados. Ah, professor, a gente usa coisa antiga? Sim, usa, a gente não usa o conceito de Taylor, de Ford, até hoje, né? Então, a economia é muito mais antiga ainda nesses conceitos de pensadores econômicos, né? Vocês que o digam, né? Então, a gente precisa pegar esses conhecimentos da economia para estabelecer diretrizes para a organização que a gente trabalha, ok? Então, a gente precisa também ter uma relação com a contabilidade, porque essas atividades de finanças, de tesoureiro e controller, estão intimamente relacionadas com a parte do dinheiro, efetivamente, né? Então, é difícil para quem está de fora distinguir essas ações aí, tá bem? Então, é importante a gente ter, ao mesmo tempo, o conhecimento da economia, da contabilidade, para usar isso na administração financeira. E outra questão que a gente viu que é importante, é isso que diferencia a administração financeira da contabilidade, é a ênfase no fluxo de caixa, tá? A função primordial do contador é desenvolver e relatar dados. Ponto. Isso a gente sabe, e quem já fez a disciplina de contabilidade sabe, né? As BRE, tira daqui, põe lá, pá. Para quê? Para gerar dados baseado em princípios padronizados. E esses princípios começaram, como vocês viram, a lá na Mesopotâmia, né? Os caras já desenvolviam uma contabilidade primitiva lá na época dos faraós, tá? E isso veio se desenvolvendo. E hoje a contabilidade usa uma abordagem que a gente chama de regime de competência, tá? O administrador não usa esse regime de competência. Nós enfatizamos o fluxo de caixa. Que é o quê? É a entrada e a saída de dinheiro. Tá? Não tem nada a ver. Se vendeu. Mas e se não recebeu? O que interessa para a gente, como administrador financeiro, é entrada e saída no momento. Tá? Isso nos diferencia da contabilidade. Então, é esse administrador que vai manter a empresa solvente, isso quer dizer, com capacidade de fazer seus pagamentos, planejando fluxo de caixa, tudo mais. Tá? Então, na contabilidade é o regime de competência, na administração financeira é o regime de caixa, para a gente reconhecer as receitas de despesas quando efetivamente entra ou sai do caixa, tá? Então, a gente saber quanto tem de dinheiro no dia, na semana, como nós fechamos o mês. Dinheiro, ok? E eu usei um exemplo como uma empresa, né? A Nassau Corporation, que é uma revendedora de iates. A Nassau vendeu uma embarcação por 100 mil no ano passado. E esse iate que eles venderam por 100 foi comprado por 80, tá? Então, a empresa quitou integralmente esse custo no decorrer do ano, os 80 mil. A empresa pagou 80 mil pelo iate e vendeu por 100.
Veja bem, vendeu, mas não recebeu 100, porque o cara comprou parcelado. Olha só, na visão contábil, o que aconteceu? Vendeu o iate por 100, pagou 80, nós tivemos um lucro de vintão. Tá ótimo. Beleza. Né? Então, em 31 de dezembro, nós fizemos o nosso DRE lá, baseado no regime de competência da visão contábil. A Nassau Corporation terminou lá com um lucro de 20 mil reais. Ótimo. Se a gente traz isso para a administração financeira, baseado numa visão financeira, em que a gente aplica o regime de caixa, olha lá, nós pagamos 80 mil no iate, mas o pessoal que comprou o iate não pagou a gente ainda. Olha lá quanto que a gente tem em caixa. 80 mil negativo. Porque nós passamos o ano pagando o iate, mas nós não recebemos pelo iate. Vai que o cara começa a pagar só lá daqui a 6 meses. Ferrou, né? Então isso quer dizer que a gente pode ter uma dificuldade de caixa para pagar as contas. Do ponto de vista contábil, então, essa empresa é rentável. Mas, no fluxo de caixa efetivo, ela é um fracasso. Aí entra marketing, senhores, por exemplo. Não é? Eu vou comprar o seu iate, mas você me parcela? Você que entende finanças, falei, pô, se eu parcelar para esse cara, eu tô ferrado, não vou pagar as contas no fim do mês, né? Então, a falta do fluxo de caixa resultou, nesse caso aqui, do saldo de contas a receber em aberto 100 mil reais. Sem dinheiro que entra, a empresa não sobrevive, tá? Então, essa visão é importante vocês terem, tá? A visão contábil e a visão financeira. E daí a gente usa tudo isso porque nós somos administradores, nós temos que tomar decisões. Então é por isso que a função de administração financeira envolve tomada de decisão. É nossa obrigação tomar decisões. E essa é a grande diferença entre a administração financeira e a contabilidade. Os contadores dedicam a maior parte dos seus esforços à coleta e à apresentação dos dados, mas somos nós, administradores, que avaliamos essas demonstrações contábeis e tomamos decisões baseadas nessas demonstrações. Tá? Então, a responsabilidade dos contadores em nos fornecer informações é grande. E talvez maior ainda é a responsabilidade nossa, como administradores, tomar decisões baseadas nos relatórios. Por isso que nós temos que ter a visão da contabilidade e nós temos que ter essa visão de administrador financeiro. Porque a partir daí, e baseado no nosso conhecimento em economia, em contabilidade, nós tomamos decisão. A palavra final, nesses casos, é sempre do administrador. Certo? Muito bem. Isso é a metade do nosso primeiro capítulo. Né? Então, para a gente reforçar esse conhecimento, para a gente buscar adquirir, eu vou passar para vocês algumas questões para revisão. E vai estar lá no Moodle. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Trabalhos, está aqui. Não sei se vocês estão vendo, né? Eu vou disponibilizar lá no Moodle. Estão vendo? Agora estão. Sim, muito bem. Então, eu vou disponibilizar no Moodle este artigo em Word, tá? Por que Word? Porque Word fica mais fácil da gente trabalhar. Você só baixa o arquivinho no seu computador, tablet ou smartphone, coloca seu lindo nome,
a turma já vai estar lá dividida, né? E daí você responde: o que são finanças? Explique como isso afeta a vida das pessoas. E vocês vão lá explicar o que é finanças. Nesse arquivo mesmo, gente, para facilitar a vida do professor. Em nome de Jesus, tá? Então, daí vocês me respondem bonitinho, baseado no quê? No capítulo 1, que eu também disponibilizei para vocês, né? Que já está lá no Moodle, que é este daqui. Então, você tem ali, se eu não me engano, 8 ou 9 questões, e para responder essas questões, está tudo aqui no primeiro capítulo que eu passei para vocês. Tá bem? Tudo bem. É isso. Dúvidas? Eu não fui cadastrada na sua matéria. Pois é, eu percebi que tiveram alguns alunos que não, eu não pude cadastrar mesmo. Mas olha só, isso não é culpa minha, porque eu digito digito o nome de vocês e ele me aparece automaticamente na plataforma, tá? Então, assim, vocês que não estão lá têm que ver o porquê. Porque eu peguei nome por nome. Olha o trabalho do professor, hein? Deixa eu. Gente, então é isso. Eu só vou daí agora. A gente vai. Essa aula vai estar gravada no Moodle a partir de amanhã também.